Boa noite, bem-vindos ao programa Conhecendo a Fundo. Hoje vamos discutir um tema que eu acho que aflige a toda a mãe, pai de família, que afeta a todo o povo brasileiro e ao planeta Terra também. Por que os políticos, eles não têm, normalmente, uma empatia pelo povo? O que é empatia? É gostar do povo, se preocupar com o povo de verdade. Como o nosso presidente Bolsonaro, é óbvio. Se todos fossem como ele, seria maravilhoso, não é? Por que nós temos fraudes nas eleições? Por que o povo sofre tanto? Por que a gente paga tanto imposto? Por que essas leis absurdas? Por que tanta burocracia, tanta dificuldade para a gente conseguir abrir um negócio? Né? E hoje estamos de novo com a nossa convidada aqui, Nívia Lansnaster. Por favor, Nívia, a nossa querida psicóloga conservadora. Coruja, Oi. você, tudo Olá, bem? Marisa. Ela tá entrando novamente no link, ela já vai entrar. Então tá bom. Hoje temos aqui nosso querido Coruja JF e Cícero Júnior, né? O nosso jovem aqui, Cícero, da nossa Boa noite, equipe. tudo bem? É quem faz os nossos banners, quem trabalha com toda a parte da informática do programa. E a gente convida ele quando a gente quer uma opinião de jovem, porque ele é um pouco tímido, né, Cícero? É isso aí, mas a gente sempre tem um assunto a estar exclamando, a estar falando, né, principalmente sobre política, né, que é um assunto que poucos gostam, mas que a gente sabe que é essencial para nossa vida. Eu aprendi muito a admirar meu amigo Cícero aqui, né? Nós já estamos com uma amizade de mais ou menos 2 meses, né? Um ótimo conservador, muito religioso, né? E realmente uma pessoa que tem que se apresentar aqui e deixar a sua opinião. E o nosso querido Coruja, que também vai Boa saber noite, debater Marisa. lindamente com a Nívia Lansnaster, né? E já é amigo dela há tempo, foi quem fez o prefácio de um dos livros da Nívia, né? Sim. Boa noite, Marisa. Boa noite, Cícero. Aguardando a entrada da Nívia Landsnaster. É uma grande satisfação tratar sobre esse tema aí junto com vocês, porque a situação que eu vejo dessa, assim, só para dar um plus ao que a Marisa falou, eu acho que nós temos que abordar a falta de identificação, né, do político com o povo e do povo também com o político. Então, essa empatia não existe porque não se identificam, né? E eu dou um exemplo. Hoje, quando ataca o Bolsonaro, está atacando o povo. Então, há uma identidade, Nossa, né? Há uma identidade perfeita. Agora, o político, por sua vez, quando ele não tem empatia no povo, porque ele saiu daquele nicho, né? E ficou numa redoma e ele não sabe mais como lidar com a realidade. Ele fica num outro planeta, né? No planeta Brasília. Então, é difícil ele saber qual é a realidade vivida hoje. Ele está isolado da realidade, então ele fica sem empatia alguma. Ele não se identifica mais até com as suas origens. Eu acho que isso que é a falta de empatia, o pior problema. O povo não se identifica com o político, porque não se vê nele como o político como povo, e o político, por sua vez, se isola de tal forma que ele não consegue mais entender o que é a realidade que é vivida pelo povo. Aí, Aníbal, aí. Deu um. Oi, pessoal, tô aqui. Deu um tilt aqui no. Não sei, travou aqui, mas tá tudo certo. Vamos não lá. tem problema. Coruja, você quer fazer a tua primeira pergunta para a Nívia? Eu gostaria, sim. Antes de você entrar, Nívia, eu estava dizendo para a Marisa, para o Cícero aqui, que também eu cumprimento, eu li o Cícero ali. Tudo bem, Cícero? Boa noite. Boa noite, Boa noite. Cícero. Boa noite. Eu estava comentando aqui com o Cícero e com a Maíra a respeito da falta de identificação, a falta de
aí falta de empatia, né? Não se identificar com o povo político, não se identifica mais, saiu daquele nicho, saiu daquela origem, daquele bairro, daquela rua, daquela cidade, daquela comunidade, e perdeu a empatia porque não se vê mais ali dentro, né? Por outro lado, o povo não se identifica com o político porque não vê aquele político como sendo do povo, como sendo pessoa que vive a realidade, ou que, pelo menos, entende a realidade que ele vive, né? Então, eu estava dizendo isso para dizer que eu acho que a falta de empatia é falta de identificação, não se identifica um com o outro. O povo, porque não vê aquele que não representa, né? Com exceção do Bolsonaro, que o povo já se identifica tanto que quando ataca o Bolsonaro, está atacando o povo. E, por outro lado, o povo não se identifica com outros que se isolaram tanto numa bolha que não estão mais vivendo a realidade, então não consegue se identificar com o povo. E aí perde esse contato, não tem mais empatia. Não tem mais simpatia, não tem mais empatia, tem grandes antipatias, né? Então, assim, eu gostaria de perguntar para você, primeiramente, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: você entende que há alguma forma do político se expressar que traduz essa falsa ilusão que ele conhece, ou assim, que ele induz a erro por alguma forma de marketing, ou uma forma de atingir psicologicamente o psiquê do povo? Como psicólogo, você vê que existe essa manipulação da massa, nas psicologias de massa. Você acha que existe já isso entronizado já no político, para ele poder enganar o povo, ou para perder essa empatia com ele, porque o povo acaba descobrindo que ele não é aquilo que se mostrava? Você consegue colocar isso para a gente, assim, dentro daquilo que você tem estudado? Assim, é bastante ampla a questão, né? Por isso, vamos tentar ir aos poucos aqui. Quando vamos tomar um pouco assim o Brasil, né? Começar por aí. O Brasil, ele sempre tem problemas, eu digo assim, perpétuos, tá? Que eles vai mudando, né? Os governos e tem problemas assim que não precisam nem de pesquisas para serem identificados, que são anseios do povo, tá? Então, assim, a gente vê que vai arrastando, né? E quando você vê um projeto político desses candidatos, enfim, os projetos, eles são sempre praticamente os mesmos, né? Eu acho que os marqueteiros que montam que ajudam, né, na elaboração desses projetos políticos em pesquisas, eles não têm nem muito trabalho, porque vai mudando, né, assim, os governos, as pessoas, vai mudando os personagens, mas os problemas não vão sendo resolvidos como o projeto que eles apresentaram, tá? Então, isso é um começo, assim, então eles sempre têm essas pautas prontas para dialogar com o povo, tá? Existem pautas prontas das necessidades, dos anseios do povo. Nisso quando eu digo que é fácil de acertar, né? Nesse primeiro início de marketing, de conquistar o povo, de falar do projeto deles, eles têm muito claro isso, tá? Então, assim, não é desconhecimento. Vamos partir dessa ideia, tá? Eles sabem. Para ter um encontro, uma empatia, vou dizer, a gente vai falar um pouco de alguns conceitos aqui, que de repente não é muito do conhecimento, né, do público, mas assim, a empatia, ele é um processo inerente mais ao psíquico, né, interno, assim, da pessoa, da personalidade, tá? Então, tipo assim, a empatia é um projeto, de âmbito mais individual. Se a gente levar isso para um âmbito do individual para o coletivo, a gente está falando aqui das ciências da socionomia, tá? Que foi construído aí pelo psicodramatista, né, Moreno. Então, nessa questão da socionomia, ele traz, por exemplo, aqui não a empatia, tá? Porque a empatia pode acontecer, por exemplo, só do meu lado, tá? Tipo assim, eu em relação, vamos supor, a Marisa.
eu crio uma empatia, então isso é uma construção minha, individual, empática, tem mais a ver com as minhas emoções, com sentimentos, né, com a minha psique, tá? Então eu, né, vejo a história, por exemplo, da Marisa, me coloco no lugar dela, desenvolvo aqui algumas sensibilidades, enfim. Isso não significa que a Marisa também está fazendo esse movimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, nessa questão da empatia, a gente está falando sempre de nível individual, né? O Goldman trabalha muito isso, com as emoções, com os sentimentos, as coisas mais intrapsíquicas. Na questão da socionomia, aí muda um pouco. A gente está falando aí, por exemplo, não é da empatia, mas é da tele, tá? Que é eu com o outro e o outro comigo. Então, cria-se aqui uma relação, tá? Então, assim, quando a gente fala na questão da relação socionômica, a gente está falando, então, aqui de dupla mão, que é o que você está trazendo, né? Por que não tem essa empatia? Então, aqui, por exemplo, para ter um projeto, vamos supor, político, para criar essa empatia, vamos usar essa palavra que o popular conhece mais, mas essa tele, por exemplo, teria que ter uma representação mental aqui mútua, tá? De ambos os lados. Então, quando acontece essa representação mútua de um lado e do outro, né, positiva, por exemplo, eu queria uma tele, né, positiva dos dois lados, é possível desenvolver, então, aqui um projeto, tá? Com uma pessoa, eles estão em sintonia. Aí teria essa empatia de um lado e do outro, eles estariam com a mesma representação mental mútua, vamos falar de um projeto, enfim, das necessidades do povo, tá? Então, assim, a gente falaria disso, então, desse encontro das representações mentais mútuas, tá? Positivas, para dar certo. Quando existe uma representação mental aqui, por exemplo, negativa, tá? Que pode acontecer, eu estou falando aqui da relação do povo com os políticos agora, tá? Vamos imaginar, assim, o povo e político. Por exemplo, se é negativa, então, não há projeto, tá? Não há criação também, não há andamento. O que a gente vem vendo, e eu até comecei falando, né, que quando os políticos, na época de marketing, fazem os seus projetos políticos, eles já sabem o que o povo precisa, por que não se cria, por que não se avança e não tem solução? Porque em algum momento, tá, na evolução dos projetos políticos, acontece algumas coisas, tá? Que aquela tela inicial que se formou entre o povo e um político, que estava positiva, possibilitando um projeto, né, comum, ali um projeto político junto com o povo, ela quebra. Então, o que acontece? Não tem mais uma tele, não tem uma representação mental mútua aqui entre povo e político, e governantes, tá? O que cria aqui, essa a gente chama da tele negativa, tá? O povo perde-se essa representação, por exemplo, mental muito que tinha. Tá? Então, assim, quando acontece isso, né, essa desvincula, tá? O povo se desvincula, então, cria-se uma tele negativa. Então, o povo passa a não mais apoiar, tá, os projetos, as criações políticas, ele começa, geralmente, aquela fase, né, de criticar, enfim, tudo que a gente já conhece que o povo vai fazendo em relação aos políticos, às promessas, aos seus projetos políticos. Então, quebra, cria-se, então, aqui a gente chama essa representação mental negativa, essa tele, e que não há mais encontro, tá? Entre povo, vamos por entre político. Para que as coisas funcionassem direitinho, os políticos tivessem apoio desse povo, essa representação mental positiva, né? Ela deveria ela tem que ser mútua, tá? Então, assim, você falou no início, por exemplo, do nosso presidente, do presidente, né, do Brasil, Bolsonaro. Então, assim, ele, por exemplo, assim, ele está com uma representação mental ainda positiva mútua com o povo. Ele tem, né? Então, ali tem um encontro, tá, de representação mental mútua e positiva. Então, se dependesse
todos os outros caminhos para estabelecer algumas coisas no Brasil, ele teria, tá, todas as oportunidades, porque assim, ele tem um encontro positivo, uma tele, a gente chama, tá? Então, assim, é uma coisa empática, é um encontro positivo que poderia ter um projeto político e criar coisas bem interessantes, porque ali tem uma Aliás, Nívia, desculpa te interromper, mas assim, incrível, né? A capacidade que o presidente tem de realmente ter essa tele positiva, você vê aquela motociata, né? O povo todo de livre. Isso daí não existiu em nenhuma história do Brasil que eu me lembre, e acho que não existiu em nenhuma história do planeta Terra. Alguém sabe se aconteceu alguma tele positiva assim? É uma coisa realmente impressionante. Esse exemplo que tu traz, por exemplo, do presidente ir para a rua e ter essas, né, essas noticiatas que vai dar esse povo todo em torno. Isso é uma demonstração real, tá? Não colocando em nenhuma categoria agora, simplesmente vendo a situação como ela é, como ela se apresenta, mostra que ali existe essa tele positiva, né? Tem uma representação mental ali mútua, um encontro, tá? Mas você vê, a política, ela não é... aqui quando tem esse encontro do povo, aqui com o presidente, mas, assim, a política, a gente sabe, né, que ela não depende só disso aqui, tem várias outras coisas ali, uma rede, né, que aí a gente fala na sociatria, por exemplo, né, que é uma rede de relações que nem sempre é o presidente que escolhe pela Constituição, pois aí o professor João pode ajudar nisso, que ele é da área de direito, mas assim, não é ele que escolheu, porque assim, vamos supor, se o presidente aqui teve uma boa tele, tá, com o povo, ele é positiva, né, tem tudo para dar certo, se ele pudesse escolher, porque aí entra um processo de sociatria, o que é? Você medir as relações também, elas também têm que estar télicas, ele teria que ter um corpo político que ele pudesse escolher, de confiança, para que esse governo realmente desse conta, então, desse projeto político e dessa continuidade télica com o povo. Tá? Porque o que pode acontecer, assim, tendo essa tele, né, esse encontro télico e positivo entre presidente e povo, pode se quebrar na medida que tem todo um aparato, uma rede, né, de pessoas, uma rede que não foi o presidente que escolheu, ele tem que trabalhar com aquilo que existe já, né, questões da Constituição do Brasil, enfim. E o grande perigo disso, para uma tele positiva, se o povo não tiver bem esclarecido de como funciona, né, essa questão política, ele pode começar a quebrar essa tele positiva e por parte do povo ser negativa. Isso é muito ruim, seria muito ruim, tá? Então, aqui, por isso que o conhecimento de como funciona a política, que o presidente não escolheu toda a sua rede, né? Não houve essa sociatria, tipo assim, o presidente teria que escolher todas as pessoas, ele deveria escolher, porque ele é o protagonista, né? Então, se ele deveria escolher, ele deveria montar a sua rede. Se ele pudesse fazer isso, as coisas, esse projeto, a criação, né, a política, poderia ser, de fato, viabilizada sem problema nenhum, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, assim, né, falando os termos, misturando um pouco do técnico. Eu acho que você abordou várias questões que abrem abrem possibilidade de muito debate, né? Que as pessoas elas passam a entender, inclusive eu penso que existe também aquela parte do povo que sofre da apatia, né? Que não tem um interesse direto, né? Parece assim, deixa que eles resolvam por mim, deixa que a Marisa vá lá e brigue por mim, é mais ou menos assim, né? Deixa que a Nívia e o Coruja vão se expor. Então existe uma apatia também que eu vejo muito grande. Eu já até brinquei com a Marisa uma certa vez, falei com ela que nós temos o teorema de Pareto, né? Que apenas num grupo de 100, 20 só trabalham.
Num grupo de 1.200 trabalham. E assim, isso já é um teorema que já foi comprovado. Mas, assim, eu vejo muito essa questão da empatia também com a cultura do povo. Parece que o Bolsonaro tem uma facilidade muito grande de tomar café no copo de verdade. Eu não vou tomar no café no copo para poder mostrar que eu tomo café no copo. Ele já toma café no copo porque ele já toma mesmo, de verdade. Ele é autêntico, ele é aquilo, genuíno. Então, as pessoas têm facilidade de se comunicar dentro de uma casa, dentro de uma lanchonete, dentro de numa esquina onde se vende um milho, né? Ou como é que se diz, o pastel, qualquer coisa, a caldo de cana, né? Então, ele já tem Olha, essa o presidente né? é um sonho. É um sonho. Eu nunca poderia imaginar que a gente poderia ter, aliás, de vários países, né, Portugal, Itália, já pediram, a gente quer um Bolsonaro aqui, né? Porque é uma coisa assim, eu acho que todo mundo rezou. Eu não sou de puxar sardinha, gente, eu acho que ninguém... Mas, assim, realmente é maravilhoso, né? Eu sou uma pessoa autêntica, eu gosto muito das pessoas. Hoje em dia, a gente está em carência de autenticidade, né? E nós estamos conseguindo assistir vários outdoors lá nos países, em muitos países, pedindo para que tenha o Bolsonaro daquele país, né? Eu quero um Bolsonaro para o meu país. Então, quer dizer, isso aí já ficou até internacional, né? Mas você vê, Marisa, Cícero e João, e os telespectadores, né, que estão acompanhando a live, por exemplo, quando o Bolsonaro apresentou o projeto político dele, vamos falar em crença, em credo, né? Assim, a crença dele era, além dele ter porque assim, o Bolsonaro, ele tem um papel de presidente, tá? Então, assim, nesse papel de presidente, ele expressa o eu dele, a personalidade dele, tá? Então, assim, nós expressamos, por exemplo, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, do nosso caráter, através dos papéis que a gente desempenha na vida, de pai, de mãe, de empregado, né? Então, esses papéis, eles possibilitam a expressão do eu, da nossa personalidade. Então, ele tinha um papel de candidato, agora ele tem um papel de presidente. Então, assim, no papel de presidente, isso que o João falou, tá, que ele expressa a personalidade dele de uma forma autêntica, né? Não era Marte, ele é assim. Claro que aí as pessoas gostam disso, né? Elas se engatam nessas coisas, porque ele está demonstrando através do papel dele a pessoa que ele é, através do papel do presidente, né? Ele demonstra a personalidade dele, quem ele é. Esse papel que eu estou falando aqui, que a gente desempenha vários papéis na vida, ele tem um papel de pai também, ele tem um papel de marido, ele tem um papel de filho, ele tem um papel de amigo, ele tem o papel de presidente. Então, todos esses papéis, ele expressa o jeito dele, o eu dele, a personalidade dele. O que a gente consegue ver, né, é que em todos esses papéis, ele tem um núcleo de um eu que se sustenta, né, que é esse jeitão dele. Xinga, às vezes fala palavrão, às vezes é brabo. Ele tem uma coesão entre todos os personagens, exatamente. Justamente porque ele é coesão, porque ele é verdadeiro. Exatamente. Né? E as pessoas captam isso, né? Porque, assim, quando, por exemplo, vamos pegar um outro presidente que cria o seu papel artificial de presidente, tá? É uma coisa artificial. Mas isso acaba, por exemplo, se desmoronando quando vê outros papéis, por exemplo, na vida que ele tem, né? Vizinho, filho, pai, enfim. Então, assim, a gente entende aqui dentro dessa ideia do projeto do psicodrama, que esse eu, quando é expressado... Ok. Vamos lá, tem outra pergunta? Se ele cria uma persona... Ele cria uma persona artificial, tá? É possível isso, o papel, ele possibilita isso, tá? Tipo, eu vou criar... É o lobo mau que colocou o chapéuzinho, deitou na cama e se fingiu de vovó. Isso.
Nessas histórias infantis, elas têm Isso. uma simbologia muito profunda. É verdade, isso aí. Ele pode criar, ele pode mostrar o papel dele de uma forma, não do eu dele, mas do eu, por exemplo, construído artificialmente para aquele papel específico, tá? Uma pessoa elegante, educada, uma coisa artificial. Mas não é o eu verdadeiro da pessoa, tá? Isso é muito ruim e as pessoas percebem logo, né? Que ela, porque assim, por exemplo, eu estou num papel agora aqui, né? Então eu estou expressando o meu eu através desse papel. Esse meu eu que eu construí, ele é construído a minha personalidade através de papéis residuais, por exemplo, né? Com que outros papéis dos meus pais, dos meus professores, de pessoas que eu admirei. Então eu construo o meu eu. Então, assim, o meu eu tem vários papéis residuais, né? Que eu vou trazendo aqui, que eu assimilei, misturei com os meus, enfim, me deu o meu papel único, aqui o meu eu único, que eu expresso em todos os papéis. Então, eu tenho que ter uma sincronia com esses todos os meus papéis. Eu não posso ser, por exemplo... Olha que lindo! Né? Obrigada, Sandra Sereno. Olha que lindo que ela colocou. Porque o Bolsonaro é patriota do coração, é verdade. Desculpa te interromper. Gente, ó, aqui, ó. Manazes, Fabrício Bolsonaro tem meu voto vitalício. Ficar aqui 50 anos para colocar esse país em ordem. O povo está ordem. mostrando aí essa questão da representação mental mútua positiva, essa telepositiva com o presidente, né? Isso é muito importante, tá? Então, assim, isso tem que se manter, mas o povo, ele não... Ele tem que ter o conhecimento do porquê que as coisas, às vezes, não funcionam, não destrancam, tá? Eu não sei se alguém lembra aí, por exemplo, de alguns projetos do presidente que não foi passado, que não dependeu dele, né? Se alguém está lembrando aí, acho que o IPVA, alguma coisa que teve, né? Que teve todos os obstáculos, assim, que impossibilitam de ser concretizado em favor, né, do povo, enfim. E aí isso é perigoso, né? Porque se esse povo não estiver bem esclarecido, ele começa a atacar o presidente, porque ele acha que ele tem todo... Como eu falo, assim, se o presidente, se esse papel do presidente pudesse escolher toda a sua estrutura política para tocar um projeto, seria outra história, né? Tem que ter o mental e o emocional. Cícero, qual que é a tua pergunta? Você está quietinho aí? Você que é formado em marketing, que ajuda aqui, o Cícero é quem resolve todo o marketing do programa. É isso aí. Como vocês já falaram, né, a questão de reputação não se cria, né? Ou você tem ou não. Mas por que a maioria dos políticos, eles saem do povo, eles saem de baixo, e quando conseguem o cargo, eles se afastam tanto. Existe um sistema, existe alguma coisa alguma doutrinação, quando os políticos chegam lá, para que esqueçam a população mesmo real, porque às vezes a gente não vê o político durante 2 anos e meio, né? Porque é quando é o tempo ali da política. Olha, Cícero, eu acho que essa tua pergunta é a pergunta do povo, né? Assim, o povo quer saber. Mas, assim, a pergunta é muito boa, porque as pessoas ficam com raiva e até perdendo a crença, né, nos políticos, enfim. Mas eu até respondi um pouco na pergunta do Coruja, porque, assim, o que acontece, assim, essa questão, por exemplo, assim, a política... ela conseguiu criar uma categoria autônoma e própria, tá? E a bolha política formada parece que é uma coisa à parte da sociedade, parece que ela está separada da gente. Lá nessa bolha, nessa própria categoria, nesse grupo político, que já tem uma rede, uma estrutura funcional lá, tá? Ela já existe, quando entra um político lá, essa bolha, essa rede... ela já está estabelecida há muito tempo, tá? E no Brasil, por exemplo, assim, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, a crença que norteia todo o sistema político, ela tem dois ramos bem grandes, assim.
é um credo, é uma doutrina, né, que é a liberdade e ser bom. Então, tudo flui dessa crença, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar agora o Brasil, quando a gente for ver assim, qual foi a crença de origem da política brasileira, me parece que ela não é bem clara. Tá? Então, assim, o que foi criando ali foi uma estrutura, uma bolha, uma categoria própria, com leis informais, tá? E foi criando ali uma estrutura de corrupção mesmo. Tá? Ela é autônoma, de uma certa forma corrupta o sistema, muda os personagens, mas a crença que funciona lá não muda. Que crença é essa que se formou no Brasil, que está cristalizada? Tá? É a crença da corrupção, de colocar os interesses próprios, né, dessa rede que funciona autônoma ali. Tanto é que o povo é como se ele não pudesse entrar nessa teia. Eles funcionam autônomos com as suas próprias leis, que são até informais, e sempre tem mistérios, o povo não entende direito. Então, assim, eles funcionam autonomamente. Então, assim, quando um papel, um político entra no chão, vamos supor, né, fez uma coisa, teve uma boa telha aí com o povo, e entra dentro dessa estrutura, se a gente vê a crença dela, se não mudar, não desconstruir toda essa crença de corrupção, dos interesses próprios, do que acontece ali, essas coisas informais, esses arranjos injustos com o povo, né? Esse personagem, ou ele é massacrado, ele é excluído, tá? Ou ele, de uma certa forma, vai se adaptando aquilo ali, achando como é normal mesmo, aqui funciona assim, ele vai como é que eu vou dizer? Ele vai entendendo que aquela dinâmica ela é própria, e ele tem que funcionar conforme aquela dinâmica, e não como aqui fora que nós estamos. Eu estou falando que fora porque parece que eles são dentro, separados mesmo da gente, tá? Assim, então, ele entra lá, ou ele se arranja com aquilo lá, ou ele não se cria muito, né? Eu não sei, tá? Talvez o Coruja, que é, né, mais profundo, a Marisa, aí, pode até responder se existe, como aqui nos Estados Unidos, por exemplo, essa crença que é o chão, tá? Que flui tudo, né? Assim, é uma crença que ela não pode ser mudada, assim, né? Então, o que eu vejo no Brasil assim, é que não tem, se a gente for pensar qual é a crença política que sustenta, vamos supor, o credo, ou a estrutura, que sustenta essa rede e todos esses personagens, todos os projetos. É difícil responder isso. Ela não é muito... Falei para você aquela hora, Lívia. Isso aí. Pode falar, Cícero. Isso que você colocou, Nívia, essa tua visão, essa tua leitura é fantástica. E o pessoal, a Nívia é brasileira, mas ela está morando nos Estados Unidos já faz um bom tempo. E é legal ela fazer essa comparação, né, dos Estados Unidos e o Brasil. Realmente, eu acho que o bebê brasileiro está começando a engatinhar e começando a andar e cair para aprender o que é a sua autonomia de brasileiro civil, né? Que é daí que vem a vontade de você ser cidadão. E nisso que o conservadorismo trabalha. O conservadorismo não é só ser cristão, querer costumes antigos, não é isso, gente. O conservadorismo, ele até aceita homossexuais, entendeu? É lógico que o que a gente não aceita é uma educação em massa nas escolas para transformar todo mundo em LGBT, né? Então, nós somos cristãos, nós respeitamos a individualidade e a opção dos outros. A gente só não quer engenharia social para poder, de uma forma artificial, destruir a sociedade para ela poder ser escravizada. E o conservadorismo, ele quer desenvolver a mente de liberdade da base. Então, assim, antigamente, antes de existirem as grandes cidades, né, quando começou a existir
pequenos vilarejos, pequenas vilas, né? O pessoal da terra que tinha que se organizar para desenvolver as suas leis, né? E é isso que a gente, apesar de ter hoje em dia uma grande população e do Brasil ser um país continental, a gente quer dar essa consciência de base que os Estados Unidos têm e que está perdendo agora, né, por causa do governo da esquerda aí, porque eles estão, de uma certa forma, afetando a Constituição e afetando, de uma forma de engenharia social, alguns estados democratas. Aí, aqui no Brasil, a gente, por exemplo, alguns amigos meus, eles chegam e falam, Marisa, tem que fazer isso, aquilo e tal, eu estou no Nordeste, vai você, que aí você tem um movimento grande. Eu falei, gente, por que a pessoa não coloca a mão na massa, né? Por que eles têm que depender? Por que aquela pessoa que está lá, por mais difícil que seja, ela não começa a trabalhar com as ideias, né? Não começa a gente tem que começar do pequeno. Nada se cria do grande para o pequeno. Tudo vem do pequeno para o grande. Isso, então, assim, e isso eles não têm essa consciência. Porque a gente está falando aqui da visão da natureza humana, né? Então, assim, mais, por exemplo, do que ter políticos morais, todo esse construto aí, é essa visão da natureza humana, que aqui tem, que é ser bom e ter liberdade. Então, é o princípio da visão da natureza humana que compõe, né, as demais estruturas. Mas, assim, Marisa, por exemplo, aqui também muda bastante, tá? Então, assim, né, o governo. Mas essa estrutura básica, ela dificilmente, essa crença, porque aí teria que mudar a crença original daqui, você entende? Então, o que mantém é essa estrutura. Agora, o que eles ganham espaço aqui, independente se é democrata ou se é republicano aqui, tá? Independente, isso aqui não importa muito. Mas o que acontece são os pilares aqui. Porque eles vão trabalhando paralelo aos governos, independente de quem está lá. Tá? Aqui tem umas construções fortes, assim, que vêm os pilares do neomarxismo, do feminismo radical, a crítica racial, a teoria, né, racial ali, crítica, a questão sexual, o movimento de igualitarismo. Então, todos esses movimentos, eles não estão baseados nessa crença que dá vida e projetos longos aqui a qualquer presidente que entra, né? Ele não pode mudar essas crenças aqui. Mas isso que eu acabei de citar aqui, que são os pilares dos progressistas, como o João falou, assim, eles vão entrando através de ONGs, de outras bolhas da sociedade, vão virando bolhas de força, de potências, tá? Através dessas teorias. Então, o quê? Porque aqui o que sustenta, porque fala, mas aí muda, né? Uma hora é esse, uma hora é aquele, mas parece que continua igual, né? Porque essa crença não se muda aqui, tá? Então, ela é respeitada. Agora, essas coisas que, independente porque muda que o presidente fica pouco tempo, mas isso que está se criando, tá? Essa potência, isso vai tomando uma força no povo, tá? Que só o povo poderia mudar dos pais fundadores, né? É a filosofia dos pais fundadores. Exatamente. Então, assim, o que a Marisa falou que está acontecendo aqui já aconteceu no Brasil, e deu certo, porque no Brasil, por exemplo, os progressistas, eles já têm o poder, eles não precisam lutar pelo poder mais, eles já estão estabelecidos. A única coisa que eles têm feito é refutar, expulsar, cancelar essa expressão da direita dos conservadores que reaparece em 90, como o João lembrou, com uma pessoa que olhou e disse, gente, peraí, vocês não estão vendo o que está acontecendo, né? Então, assim, mas já estava estabelecido. Então, agora que o outro lado começou a falar, começou a argumentar, começou a querer espaço, esse lado aqui, ele já está, ele não luta pelo poder, ele não luta para ter
o domínio de toda a estrutura da malha social, porque ele já está. A única coisa que você tem que fazer é isso aqui, ó. Sai você, tira esse, tira aquele, cancela esse, fecha vamos fechar a publicação desse autor, esse aqui não escreve mais, a gente não assina contrato. É o que eles fazem, eles vão fazendo isso aqui só. Eles veem quem são as pessoas que estão mais se destacando e eles vão eliminando. Eles só precisam fazer isso, porque eles já estão, tá? Nós, nós, né? O povo que a partir da década de 90, que começou a abrir os olhos do que estava acontecendo e do que aconteceu, e começou a se expressar, começou a ameaçar o status quo deles, né? Eles ainda estão, não sei por quanto tempo. Isso vai depender aí de cada vez mais estar informando as pessoas, né? Porque, gente, assim, ó, o que a gente vê, assim, um projeto do Brasil, né, progressista, ele é bastante longo, né? E a gente tem que questionar, assim, esses projetos longos, eles deram certo, as pessoas estão felizes, gostaram do resultado, melhoraram a vida, ou estão se sentindo melhores, né? Então, eles têm que responder essas perguntas de uma forma verdadeira. Então, assim, o que eu falava no outro vídeo, o que aconteceu com essas pessoas, tá? Com as pessoas que entraram nessa visão de natureza humana aí, que é uma visão de natureza humana que eles alegam essa coisa da igualdade, enfim, uma série de movimentos, mas, assim, eles oprimem qualquer coisa diferente, né? Então, assim, será que uma sociedade unilateral, com um único pensamento, com uma única visão, é positivo, né? Ao mesmo tempo que eles batem tanto em respeitar as diferenças, em acolher o diferente, eles não conseguem fazer isso na prática. A única coisa que eles fazem quando ameaça, eles fazem isso aqui, eles começam a cancelar, derrubar, chamar um de louco, derruba o canal de um. Nívia, você não vê que eu não posso falar quase no Facebook, entende? As comunidades, eu sou bloqueada. Eu acho que o Coruja quer fazer uma pergunta, Nívia. Vai lá. Eu estou barrado pela terceira vez, por 30 dias de postar no Facebook, no meu perfil principal. Estou usando o segundo perfil, que eles não me identificam como a minha pessoa. Então, eu consigo fazer alguma coisa. E aí eu tenho que compartilhar para o meu perfil principal. Então, assim, a gente é cancelado realmente. Por 3 vezes eu já fui cancelado por 30 dias. Para fazer vídeo por 90 dias. Eles põem o vídeo, o cancelamento por 90 dias. Mas eu vejo uma segmentação. Eles segmentam a sociedade como se a sociedade pudesse ser segmentada. Como se dentro de uma sociedade, com todas as causas identitárias que existem, se esse que se sente dentro dessa identidade, seja sexual, ou seja ideológica, ou seja religiosa, como se aquelas pessoas não fossem necessariamente, como se aquelas pessoas não pudessem ser conservadoras. Vamos dar um exemplo. Várias pessoas que estão dentro desses segmentos não estão de acordo com esses líderes, entre aspas, né? Esses youtubers, que fazem a bandeira do identitário ser a maior bandeira, sendo que o mais interessante é que alguns são até conservadores. Então, aí o que eu estou propondo aqui? Estou propondo aqui o seguinte: a gente não analisa que os próprios segmentos da sociedade que estão sendo protegidos, eles são compostos por pessoas que são conservadoras, que são os que mais pregam a liberdade, porque aceitam todos. E eles não aceitam os conservadores, aqueles que eu vejo, assim, na minha visão, eu vejo que o conservador é o chão, o conservador é o produtor, é o empresário que é o escravizado, na verdade, porque ele tem que pagar as taxas, ele tem que pagar as altas taxas, ele que empreende, ele que emprega, ele que coloca, investe, ele que gasta, e na hora de ter o lucro ele é colocado como se fosse um marginal, um bandido, um explorador, um imperialista, e ele que está dando toda a oportunidade para que as pessoas possam ter o seu desenvolvimento de carreira.
Que no Brasil também as pessoas também não veem isso, que a carreira é muito importante. É como se ela quisesse ser empregada daquela empresa para sempre. Não vê, assim, a possibilidade de sair, ser empreendedor ou querer melhorar para poder ser contratado por outras empresas e sucessivamente. Eu sempre, na função de advogado trabalhista, eu falei assim, o melhor funcionário é aquele que pede demissão. Sempre falei isso. E aquele que pede demissão pediu porque ele está achando alguma coisa melhor, né? Ele não vai pedir para ser mandado embora para pegar a multa do FGTS, né? Então, ele pede demissão mesmo. Esse é raro. Olha, pedir demissão, não quero receber nada. Enfim, isso também no Brasil não existe. Pedir demissão ainda recebe alguma coisa, mas não vai receber aquela indenização que as pessoas, às vezes, provocam para receber. Então, essa segmentação que existe, que eu vejo, ela acaba escravizando aquele que sustenta essas pessoas que são dependentes desses valores públicos para poder fazer as suas causas, que nunca chegam ao fim. Vou dar um exemplo. O MST, se ele invadisse terra e produzisse, se produzisse mesmo, seria um ótimo movimento, só que eles invadem e não fazem nada. E aí o que acontece? Ficam lá ensinando as crianças, naquelas cartilinhas dele, a serem daquela ideologia. Então, já estão com as ideologias todas preparadas, e o governo que teve menos invasão até hoje foi o governo Bolsonaro. É uma coisa assim absurda a quantidade de invasões que nós tivemos no governo Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, e no governo Bolsonaro do Temer teve menos, e no Bolsonaro, assim, é ridículo, é fora de propósito. Então, assim, um movimento que ele se arvora de ser um movimento sem terra para ter a terra, com qual propósito? E quando você dá a terra para eles, o movimento se perde, aí perdeu a razão de existir o movimento. Não, nós precisamos invadir terra. Se vão produzir ou não, é outra história. Então, se você coloca nas mãos de pessoas que não produzem, a terra vai ser improdutiva e eles vão poder ser invadidos, porque a terra virou improdutiva. Então, é uma falácia dentro da outra, e quando você segmenta a sociedade percebe. Porque, assim, você tem aquele que é chão de fábrica, industrial, você tem aquele operário, você tem o comerciário, você tem o bancário, aí você tem outras categorias, você tem o caminhoneiro, tem o chapa, tem o motoboy, o delivery, né? Essas categorias, que são categorias esparsas dentro da sociedade, é que representam a sociedade. Então, se você partir para o funcionalismo público, esse é segmentado. Esse está fora, ele está dentro de uma bolha elitizada. É esse que é o grande problema. É o funcionário público que está lá dentro e que já está infiltrado e que trabalha contra, às vezes até sabotando, às vezes até colocando em prédios públicos um fora Bolsonaro, usando o prédio público para isso. Então, nós não estamos diante de pessoas que estão fazendo força para que a pátria seja unida. É isso que eu queria dizer. Nós deixamos que essas pessoas fizessem que a pátria fosse desunida, jogando uns contra os outros. E aí fica mais fácil, né? Se você faz jogar um contra o outro, você tem o resultado que nós estamos tendo aí. Exatamente. Então, assim, por exemplo, criar... eu acho que a coisa mais perigosa do século XXI até agora, aí nos finais do século XX também, foi o início da formação desses grupos, porque esses grupos, eles vão virando também uma dinâmica meio que autônoma, informal, sem saber direito o que estão fazendo ali, eles só sabem que tudo que falar deles tem que ser atacado, agredido, até não só cancelamentos sociais, mas até físicos, mortes. Então, para mim, assim, na minha visão, de sociedade, de socionômica, né, são esses grupos que toma todos os outros, o outro grupo, outras pessoas que estão fora, qualquer coisa, como inimigos que têm que ser eliminados, seja de que forma for. Isso para mim, é a coisa mais perigosa. A civilização já viveu isso de uma forma semelhante em tempos, né, passados, que foi horrível as experiências, e isso voltou com bastante força, né? E
para mim, esses movimentos, eles são muito perigosos, porque eles, tipo assim, é uma guerra civil, é brasileiro contra brasileiro, gente. Então, assim, é um brasileiro brigando com outro brasileiro. Então, eles perdem essa identidade de pátria, essa identidade do bem comum, dessa representação mental mútua, vamos supor, de defender a pátria, as pautas mais importantes, como é que eu digo, maiores, né? Então, eles ficam amarrados nas suas pautas menores. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, elas são importantes, mas eles ficam amarrados e eles dão uma dimensão tão grande. Então, nós temos blocos bastante estabelecidos já, inimigos que estão em guerra. E isso, para mim, é a coisa mais perigosa que aconteceu e está acontecendo. Tá? Porque eles estão literalmente em guerra. Guerra psicológica, ela é uma guerra social, ela é uma guerra, como é que eu vou dizer, até chega à morte mesmo, né? Ela é uma guerra contra os patrimônios públicos, né? Que isso é nosso dinheiro também que está lá. Então, assim, se uma pessoa não concorda, não, mas aquilo ali é o dinheiro do povo, né? Num prédio, numa estátua, enfim. Então, assim, é uma guerra estabelecida mesmo. E aí não há união de Bom que nós pátria. cortamos as verbas deles, né? Eles têm verbas públicas cortadas. Isso foi bom. Isso foi bom porque vai diminuindo um pouco, né? Mas, para mim, esse é o movimento mais perigoso, tá? É essa separação desses grupos que eles passam a odiar qualquer coisa, qualquer pessoa. As redes sociais têm ajudado bastante a fomentar e dar força, né, a esses grupos. Eles usam palavras que eles gostam muito, a respeitar as diferenças, enfim, tá, mas todo mundo é diferente, então, né, você imagina. Só que a pauta não é a diferença, eu acho que a gente teria que ter uma crença comum no Brasil, assim, uma crença comum para a pátria, e essa é a causa maior, né? Eu acho que os grupos podem existir, só que eles não, mas não da forma que foi estabelecido, tá? É uma visão minha. Antes de eu pedir para você fazer a tua pergunta, Cícero, eu só vou colocar minha posição pessoal essa semana, porque eu acho que todo mundo aqui está constantemente vivendo em uma busca e uma transformação pessoal nesse momento que a gente está vivendo, né? Então, nós estamos vivendo intensamente na política, tá? Todo mundo já fala, tá desgastante, né? Essa polaridade. Ela é racional, ela é entendível, mas como você falou, Nívia, é extremamente desgastante, porque isso não faz parte da natureza humana. Eu sou veterinária, eu gosto de ver Deus, a perfeição e a harmonia na natureza. Então, quando eu olho uma floresta e todos os animais que vivem naquele bioma, o rio, todo o sistema, ele tem um equilíbrio. Até defendo, eu falo que a propriedade privada vem de Deus, porque dentro da natureza, até um formigueiro tem o seu território, todos os animaizinhos têm o seu território. Então, a gente aprende muito vendo a natureza. E a natureza, obviamente, ela tem um equilíbrio, né? E nesse equilíbrio, nessa harmonia, né? Que tem a sua ligação, a sua unidade. Isso que você falou é impressionante. Porque eu, pelo menos, internamente, essa semana, eu cheguei no momento, Nívia, que eu falei, meu Deus, tem alguma coisa de muito errado acontecendo? Porque eu estou me sentindo muito mal com tudo que está acontecendo. Por mais que a gente entenda de política, esteja fazendo a coisa errada, eu acho que isso, Nívia, pelo que você está falando, está acontecendo, mesmo você morando aí nos Estados Unidos, você é brasileira e de alguma forma está afetando, porque você tem o teu coraçãozinho brasileiro. Então está todo mundo meio quebrado, porque a gente não aguenta mais essa divisão. Se a gente for ver a unidade da família brasileira, que é a família, né, ou o grupo familiar inteiro, vovó, tio, tudo, está todo mundo dividido. E isso é extremamente patológico para o mundo mental e emocional, e eu até falo energético, porque eu gosto muito, eu sempre estudei a parte energética, a vibração mental,
a vibração emocional, que acaba fazendo a egrégora do ambiente, da rua, da cidade, do estado, do Brasil e do planeta Terra. E aí a única resposta que me veio, né, é que realmente vai parecer piegas, mas eu acho que é verdade. Tem uma vibração que ela une tudo, inclusive ela une o elétron ao átomo. É o amor, né? Não o amor sexual, o amor fraternal. E aí, Nívia, eu comecei a pensar, eu falei assim, eu saí dessa dicotomia, apesar dessa racionalidade do que é certo e do que é errado, eu falei, realmente, como Jesus ensinou, de novo, não sendo piegas, né, a gente só vai se sentir bem amando a todos, amando aos errados, mesmo eles levando o Brasil para a lata de lixo comunista. A gente sabe que tem muito brasileiro que ainda continua sendo enganado pela mídia globalista. A gente não sabe como que vão ser as eleições em 2022, se vai ter fraude, se não vai ter. A gente está vivendo um momento realmente, desculpa, a tosse, terrível no Brasil, né? Mas eu cheguei num ponto da minha experiência, Nívia, que, assim, eu só consigo sobreviver realmente não rejeitando mais ninguém. Então, eu olho todos os indivíduos da sociedade e eu olho com é que o termo compaixão, ele é mal visto dentro do cristianismo, mas dentro do budismo, compaixão é assim, você entende o outro lado e você sabe que ele tem o tempo do desenvolvimento dele. E é aceitável, sim, entendeu? Algum resultado isso vai dar. Mas eu acho que o resultado é a desunião para, no futuro, ter uma união. Não é possível, porque a gente não pode viver eternamente essa desunião. E acho que todo mundo aqui concorda. Essa reflexão que você está fazendo, assim, que o amor transcende, né, essas separações menores. Na verdade, o amor, ele cura essas coisas, né, essas diferenças. O próprio amor cura essas diferenças, essas agressões, enfim. Que é uma coisa bastante difícil, né, porque se o amor fosse a crença maior, né? Então as pessoas estariam talvez mais delicadas um com o outro, né? Eu acho muito difícil o momento que o Brasil está vivendo, para esses grupos já tão separados, com tanto raiva das outras, de qualquer outra pessoas, né, que não estão nesse grupo, ou que... Porque assim, a gente não ataca pessoas, tá? A gente ataca as ideias até enganosas, ou até ideias fabricadas que foram colocadas para eles, né, construídas artificialmente. Então, a gente não bate o ser humano, né, a gente combate as ideias, às vezes, enganosas das pessoas, o caminho errado que eles estão pegando. É isso que a gente combate, não essa visão da natureza humana que a gente tem, de amor, de harmonia, de união, enfim, de liberdade, do bom, né, esses princípios, que são inerentes até ao ser humano. A gente então não bate no ser humano, a gente bate nas ideias equivocadas de algumas pessoas, né? A forma que elas estão dando uma dimensão tão grande, é o que eu falo, se você quer fazer um teste de sanidade mental de uma pessoa hoje, eu estou falando bem... Tá no senso comum, assim, hoje, se você começa a dialogar com alguém, enfim, ou na internet, enfim, assim, ver se a pessoa dentro de uma crença, né, ou de uma ideologia, se ela consegue ver ali dentro os erros e os acertos. É como no filho da gente. A gente quer o bem para o nosso filho, mas a gente vai dar, isso está errado, isso está certo. A gente consegue ter essa distinção dentro de uma coisa que a gente defende e gosta. Então, assim, quando a pessoa consegue fazer isso, ela tá preservada ainda. Agora, quando a pessoa não consegue mais fazer isso, ela só sabe atacar o que vem do outro lado, sem nem analisar direito, com profundidade, sem autoridade nenhuma, só atacar com bastante ódio, bastante agressividade, sem ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, né? A gente está falando de empatia aqui. Então, assim, a pessoa já perdeu
praticamente sua sanidade, porque ela não consegue mais ver. Por exemplo, vamos supor se eu tenho um amigo, um filho, eu não vou dizer tudo sim, tá tudo certo, só combater para quem fala mal do meu filho. Não, se alguém vai fazer uma queixa do meu filho, eu tenho que ir lá saber por quê. Então, eu não vou já odiar a pessoa que veio ou que fez alguma coisa. Então, a pessoa, então, a gente vê, são muitas pessoas com bastante comprometimento também de lucidez, de sanidade mental, até para lidar com essas coisas, que são bastante delicadas. É como eu falo, a gente está vivendo um momento muito delicado. É um momento delicado que está tirando a lucidez do ser humano. Tá? E realmente é um movimento assim, que já aconteceu na civilização né? Tipo, então não pode falar aqui essas palavras, mas assim, a gente já sabe que já aconteceu e isso, que as pessoas perderam essa capacidade de ver dentro de uma situação o que está certo, o que está errado, o que é bom. Mas eu acho assim, exatamente como a gente está com essa deficiência de amor e essas irradiações de ódio, né, eu acho que pelo menos para quem é cristão, para quem acredita no bem, a gente podendo irradiar esse amor, eu acho que vai melhorar, Nívia. Mas então, se esse fosse pelo menos um elo que unisse todos esses grupos, teria mais compaixão, teria mais cuidado. As pessoas começariam a se colocar mais no lugar do outro, porque assim, você pode se colocar no meu lugar, mas não significa que eu coloco, né? A empatia é isso, é um movimento individual, né? A ciência socionômica, ela é a relação do indivíduo com um grupo e com tipo assim, tem que ser télico, né? Tipo assim, eu, por exemplo, me coloco, eu tenho uma empatia positiva contigo, Marisa, você tem comigo, então deu uma tele positiva, que deu uma representação mental positiva, e a gente pode criar alguma coisa junto com sucesso, boa, tá? Agora, se eu posso ter uma empatia positiva com você, e você ter uma negativa comigo, tá? E aí, provavelmente, essa tele aqui, dificilmente algum projeto, né, pode dar alguns elementos. Então, para a gente criar essas relações mais télicas, mais saudáveis, esses encontros mais saudáveis, esses movimentos, essas lutas menores, elas não têm que ser eliminadas. Eu acho que as pessoas, elas têm que buscar, né, o respeito, o direito de todo mundo, eu, você, eles estão, mas assim, de uma forma mais humana, porque o que está se perdendo aqui é essa coisa da visão da natureza humana mesmo, né? Então, assim, o outro é o inimigo, independente. Eu não quero me colocar no lugar dele, eu não quero ter empatia, eu não quero criar uma relação télica, pelo menos a questão do amor, né? Da natureza humana, porque vamos supor, a outra pessoa que não concorda com o meu pensamento, nós dois somos humanos em comum. A gente é a mesma natureza. Então, assim, o que eu vejo, assim, Cícero, né, o João, Marisa e as pessoas que estão vindo, eu acho que a gente está vendo um momento muito perigoso, tá? Assim, com esses grupos, tá? Criando forças, ódios, leis até informais, e eles resolvendo as coisas do próprio jeito, porque eles têm um direito já garantido. Então, eu acho que o momento ele é muito, muito perigoso. Eu acho que é a coisa mais perigosa do século XXI. Tá? E a política meio... Isso tudo está acontecendo junto com a política, por isso tu faz essa tua angústia, ela é a angústia de muita gente, porque além de estar essas questões... quem já está estabelecido, né? Porque eles já estão estabelecidos, um grupo, e quando eles veem outras pessoas despertar e começar a ter voz e falar, então eles estão tirando... É ruim para quem quer se expressar e não está conseguindo, né, nas redes sociais, então, eles bloqueiam tudo. Então, assim, porque cancelar mesmo, é eliminar, né, quem está acordando aí, os diferentes, né? Não, porque assim, nós somos a minoria diante de uma estrutura que está estabelecida. Eles estão estabelecidos. Nós somos a minoria que estamos tentando falar alguma coisa diferente do que está sendo dito há muito, muito tempo. Então, assim, se existe alguma minoria, né, quem está tentando... Se eu falar A, aí aparece um grupo falando B, mas espera aí, o que eles estão querendo? Então, assassinar reputações, agredir, desqualificar, eliminar, fechar os canais para que a gente
não fale. Esses são mecanismos de quem já está na estrutura e não quer perder o lugar por pessoas que estão vindo com outras concepções, né, outras visões, enfim. Então, a única luta deles é essa, tá? É fazer isso aqui. E eles fazem muito bem. Eles não precisam fazer muita coisa. É nós que temos que pensar agora como que a gente vai contornar isso, né? Como você falou, a gente tem o lado individual e tem um lado de grupo. Então, normalmente a gente percebe que o pessoal da esquerda, eles não desenvolveram um lado individual e só o lado de grupo. Eles têm um lado coletivo. Eles não têm a vida própria. E já o conservador... Então, a gente, apesar dessa pandemia, essa loucura, a gente consegue se centralizar no nosso eu. Desculpa, gente. E ter a nossa paz interior, e ter a nossa estrutura interior. Então, a gente não depende de cancelamento de rede. Por exemplo, o Coruja é uma pessoa riquíssima internamente. Então, podem cancelar ele 50 vezes, ele vai estar vivendo a vida dele numa boa e dando risada do que está acontecendo. Né? Porque você está bem com você mesmo, né, Coruja? Eu também, o Cícero também, tem uma família, você também, né? Agora, eles já não, eles já dependem para viver, eles já dependem daquele grupo, e eles foram condicionados para poder viver a ter que cumprir o que o Matrix manda lá em cima. Exatamente. Né? Porque, assim, quanto mais eles dependem desse coletivo, do Estado, nação, né, do que acontece ali, eles vão perdendo a individualidade, eles têm que ter o pensamento comum. Se eles começarem a desenvolver, por exemplo, assim, nós, por exemplo, que não repetimos essa representação mental do coletivo, né, comum, vamos supor, nós temos a nossa visão, como cada um apresentou a sua aqui, mas a gente tem, além disso, a gente consegue preservar, a gente tem muito claro essa questão do nosso eu, quem nós somos, as nossas forças, as nossas fraquezas, do momento de ir, de recuar, enfim, a gente consegue. Agora, se eles perdem essa força, né, esse um Estado-nação, que eu falo que é um poder, eu não sei o que sobraria mesmo, porque eles talvez não fizeram esse processo individual, eles fizeram coletivamente. Nossa, você captou o que eu queria falar, mas assim, obrigada. Mas é exatamente isso. Então, assim, quando você fala com uma pessoa que não tem essa individualidade bem clara, ela só está repetindo as vozes de outros, são os outros falando, tá? E às vezes ela nem sabe, assim, o dia que ela parar, né, e tirar esse coletivo, qual que será a palavra, né, da pessoa, enfim. Aí eu acho que ela começa a viver de verdade, aí ela vai se descobrir. Mas aqui também tem muitas outras coisas, né, mas nós não podemos ser tão ingênuos assim, aqui existe dinheiro, existe poder, para que essas pessoas continuem. Eu tô falando do povo, eu entendi. Do povo de base, assim. De base, eu sei. Mas assim, a gente sabe que existe, né? Dos nossos irmãozinhos que estão equivocados, né? Equivocados. Vamos abençoá-los, assim, né? Mas assim, Cícero. Agora. Vai lá, Cícero. Vamos lá. Essa polarização toda que a gente está vivendo, claro que a gente sabe que ela atrapalha muito, mas isso não seria uma construção dos políticos, né, que se interessam em que a população fique desinformada. Então, toda semana é uma narrativa diferente, o presidente não usou máscara, na outra semana é algum outro assunto da esquerda, ou essa semana já falaram que o Ciro está crescendo. Então, toda semana a gente vê um assunto diferente para que essas informações cheguem à população, e as informações realmente interessantes, que é aquilo que a gente precisa saber de política, elas são barradas. Os políticos que estão lá em cima, os que estão mandando hoje, eles querem manter a população nessa pseudo-burrice, nessa falta de informação e mais desinformação. Isso é interessante para eles? Cícero, sim, porque enquanto o povo debate em causas menores da máscara, se toma vacina, se não toma, se fica em casa, essas são causas menores. Quando o povo se ocupa disso,
não se ocupa de causas maiores. Por exemplo, essa que nós estamos trazendo aqui, tá? Que são causas maiores. Então, assim, eles têm que manter as pessoas, distribuir várias ideias, confusões, para que isso crie bastante demanda para que as pessoas fiquem presas em causas menores, porque se elas saem disso e vão para causas maiores, aí elas vão chegar no nível de consciência mais ampliada, mais autorreflexiva, mais perceptiva das situações, porque enquanto a tua mente está ocupada com causas menores, tu não vê nada além daquilo, parece que aquilo que é, sabe, essas chamadas de live até bomba, isso, aquilo, nossa, então essas coisas mantêm a gente, as pessoas presas a todo momento nessas causas menores, elas têm uma função de não permitir que as pessoas transcendam, que as pessoas não desenvolvam a sua autorreflexão, a sua ampliação de consciência, a sua visão das coisas num sentido maior, nas causas maiores, que é o que nós estamos trazendo aqui. Qual é a causa maior? É de a gente começar a lembrar da nossa natureza humana, lembrar da nossa essência, lembrar do que nos pode mais unir do que desunir, criar essa desunião, esses grupos, né? Pessoas contra pessoas, grupos contra grupos. Então, assim, se as pessoas começarem a chegar nessas causas maiores, aí, como é que eu vou te dizer? Eles vão perder o lugar deles, tá? Porque eles têm que manter a gente, as pessoas, o coletivo, como eles dizem, nas causas menores, tá? Porque, assim, e isso dá certo, tá? Isso tem dado bastante certo, a mídia já testou isso, tá? Quem gosta de política termina brigando preso, muito, e quem não gosta termina se afastando. Então, o que eles queriam? Uma guerra também entre indivíduos. Aqui não é nem coletivo, é guerra de pessoas que nem se conhecem, tá? As pessoas estão brigando. Então, assim, enquanto as pessoas estão brigando, estão com ódio, estão com essa energia baixa, elas não conseguem se levar para algo mais positivo, mais claro, mais espiritual, até mais chama ali de consciência espiritual, como queira, eu chamo de consciência o espiritual, né? De uma consciência mais ampliada, uma visão mais da natureza humana. As pessoas, então, assim, isso é uma estratégia, sim, manter as pessoas em causas menores. Todos, tá? E as pessoas que fazem isso, o pessoal da direita, os conservadores, eles ficam nas causas menores. Eu fico impressionada com isso, como que eles compram essas briguinhas e mantêm ali o público deles nessas causinhas menores, né? E as pessoas gostam de briga, de confusão, de saber fofoca. Tudo é causas menores, é baixa energia, é baixar a energia, é criar ódio. E aonde tem ódio, baixa energia, guerra, não há transcendência, não há iluminação, não há ampliação de consciência, não há espiritualidade, não há nada de bom. Tá? É uma coisa ódio horrível. Não tem sabedoria. Hã? Com ódio não tem sabedoria. Não, você não consegue nem... Quem já ficou com ódio aqui, que está nos escutando, o que acontece? Você não consegue raciocinar, você não tem clareza mental. Você só tem ódio, você só quer xingar, brigar. Então, as pessoas têm que ficar presas nessas causas menores, com esses ódios, para não ter uma mente clara, lúcida, para transcender essas causas. Tá? É como eu falei, assim, por exemplo, esses grupos que estão se formando, né, com bastante força, até com leis que garantem algumas coisas, a gente não consegue ver o quanto isso está sendo perigoso. A gente não consegue transcender a isso. Cada um quer defender o seu grupo, né? As suas coisas, e brigar com quem não está respeitando, não está entendendo. Então, essas são todas causas menores. Agora, se a gente for começar a pensar maior, essas coisas todas iam se dissolver naturalmente, porque as pessoas com uma clareza mental, com uma espiritualidade, uma consciência, né, mais elevada, não vai xingar, não vai ficar com esse ódio todo. Então, assim, o ódio, a briga, é o que eu te falei, a guerra. Para mim, essa é a coisa mais perigosa, porque enquanto eles não têm esses grupos brigando e as pessoas lidando com as causas menores, não há povo que se ilumina, gente. Não há uma coesão para uma coisa mais elevada. Só há coesão. Eu gostei dessa. Não há povo que se ilumine. Olha que legal. Não há uma iluminação coletiva. Mas quem sabe a gente não está passando por esse processo, né? A gente tem que rezar, assim, para a gente poder ter um amadurecimento e um crescimento, porque é o caminho
natural da evolução. Exato. É difícil a gente regredir, apesar de, por exemplo, ter tido Primeira Guerra, Segunda Guerra, nazismo, um monte de coisa. Eu acho que o que foi aprendido, por mais que eles queiram ter apagado a história dos livros, está dentro do nosso inconsciente coletivo, está dentro de tudo que os nossos ancestrais viveram. Então, a gente tem essa carga para poder saber digerir isso daí, transmutar e evoluir para frente. Do jeito que está, as pessoas... então, assim... nós temos coisas muito legais que a gente sempre resolve os grandes problemas. Né? Eu digo assim, a civilização já passou por muitas coisas, mas é como você lembrou, nós temos uma natureza humana, uma essência criativa, uma essência de sensibilidade. A nossa criatividade, a nossa sensibilidade é que mantém ainda os seres humanos vivos e unidos em algumas causas. Porque se a gente não tivesse uma parte do bem possível de ser resgatada, de ser curada, nós já teríamos destruídos por inteiro. Todo mundo, né? Mas tem um momento que vem uma luz, e eu sou cristã, eu acredito, por exemplo, que em situações muito extremas vem uma intervenção exterior até, né? Um resgate mais forte, de luz, enfim, quando a gente não está dando conta, quando está muito sofrido, como eu sei que não é só eu que estou percebendo o perigo do que a gente está vivendo, como o João estava falando, que isso começou em 90, e alguém percebeu em 90, e agora que está vindo o debate mais forte desse abrir de olho, né? As pessoas estão expressando, tentando esclarecer algumas coisas. Esses resgates, eles são possíveis, né? Eles vão acontecendo, as pessoas vão acordando. Eu perdi o que eu queria falar, na verdade, não era isso. Eu até falava assim que eu sou cristã, né? Eu acredito nessa questão da transcendência, da cura, do divino, enfim. Então, né? Eu acho que a gente está vivendo agora a coisa mais perigosa, eu acho, do nosso metade do século XX e entrando para o século XXI. E eu espero que as pessoas não demorem tanto para ver como demorou, para ver o que aconteceu, em que situação ficou. Que a gente consiga ver isso a tempo de não deixar chegar em extremos mais perigosos do que já está, né? É a única coisa que eu consigo ver agora. A gente está no meio do furacão. Quem consegue ver no meio do furacão está bem, né? E tem que ajudar os outros também. É mais ou menos isso. Não sei se no olho do furacão, no olho do furacão é que tem paz, né? No olho do furacão tem paz. Você consegue ver o furacão ao redor. É aí que eu quero estar. Eu acho que eu já estou conseguindo ficar lá dentro e não estou sendo afetada. Vamos, agora, a gente já está com 21 e já 1h30 quase. Vamos fazer, então, a finalização aqui. Vamos começar, Cícero, né, tuas últimas considerações, por favor. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar participando aqui do Conhecendo a Fundo, trazendo a opinião jovem, né, como a Marisa gosta de falar, e que a gente possa aprender mais com vocês e estar levando essa pauta que a política ela não é briga, ela não pode ser essa polarização, esse ódio todo, um pelo outro, que a gente possa respeitar quem tem opinião diferente e que se a gente acha que a nossa opinião é a correta, então vamos mostrar com evidências e com informações, e não com briga e nem com falácias, né? Legal. Coruja, por favor. É um prazer estar com vocês aqui, Cícero, Lívia e também a Marisa, mais uma vez, né, conhecendo a fundo, aprendendo muito com a Nívia. A Nívia, nós já tivemos vários papos no passado, nós tivemos troca de informações muito boas. O livro da Nívia eu consegui ler numa manhã, de tão bom que é, li rapidamente. E obrigada. Tenho orgulho de ter me identificado, né,
de ter me colocado no seu lugar, porque foi uma experiência própria, inclusive minha, do self-study. Outra coisa que eu tenho para dizer é que nós estamos brigando por liberdade. Nós estamos lutando pela liberdade. E nós estamos fugindo da escravidão, né? Nós estamos fugindo da escravidão de que alguns países já experimentam, né? A China, a Coreia do Norte, Cuba, Venezuela e agora a Argentina estão escravos de uma situação e quando chega nesse ponto, as pessoas não adianta acordar mais, porque já perdeu tudo, né? Não dá mais para reverter. Nós temos alguns instrumentos que nós estamos utilizando hoje, nos dias de hoje, que eu acho muito importante, que são fatos, argumentos, a realidade, a lógica, a verdade e a inteligência. E todas as vezes que nós formos bloqueados, é porque isso está afetando, como se fosse um eletrochoque na cabeça de um doutrinado. Por isso que você é bloqueado. Peraí, aquela pessoa é perigosa porque ela está falando de uma forma tão lúcida e didática que aquele grupo meu, aquelas pessoas que eu sinto que elas são fracas, que não têm conteúdos, não podem aprender. Não podem aprender o que está sendo falado. Tem muita lógica naquilo ali. Não pode ter lógica. Já está invertendo a nossa lógica. É por isso que nós somos bloqueados. E a nossa missão é continuar mesmo divulgando os fatos da forma como nós o enxergamos. Nós enxergamos dessa forma. E a pessoa, se ela não está satisfeita, ela fala assim, espera aí, não é assim. Mas o que ocorre, geralmente, é a fuga ao debate. A pessoa foge do debate, vai embora, te bloqueia, deixa você falando sozinha, ou pede alguém para te bloquear na rede, porque você falou alguma coisa que não foi agradável. Mas nós temos que continuar fazendo isso, porque exatamente porque nós temos a liberdade ainda, é que a gente ainda pode acordar outros, né? Um prazer enorme, boa noite a todos aí. Obrigado pela audiência e todos que estão nos assistindo. Nívia, fala você, tuas últimas, e depois aí eu termino, por favor. Eu acho que nesse momento que eu trouxe aqui, que para mim é um momento bastante perigoso, né, histórico da civilização, a gente está revivendo de novo, para não repetir, não caminhar, né, eu digo, caminho do erro, como já foi feito outrora. Eu acho que as pessoas têm que parar de pensar muito dentro de categorias e dentro de ideologias. Eu acho que elas têm que começar a fazer uma coisa que é muito humana, que é ver a coisa tal como ela é, tá? Sem racionalizações, no princípio da racionalidade ou até de decisões. Eu acho que a coisa mais pura mesmo, tá? Eu acho que a gente precisa voltar para isso, para que a gente resgate a nossa saúde mental, a nossa essência humana, para nós unirmos uma causa maior, que é essa que nós trouxemos hoje aqui na live, que é a empatia, que é essa tele positiva, em temas maiores, tá? Que é que nós somos humanos, né? Então, se a gente parar um pouco de ver as coisas dentro de categorias, dentro de ideologias já prontas, porque essas foram feitas pelos homens, categorias e ideologias. E tem coisas que é do ser humano ainda puro na sua essência, que ainda não foi contaminado pelas produções de interesses históricos e temporais do homem, que é a produção humana. A gente resgatar um pouco mais essa nossa visão da coisa tal como ela é, sem pensar e ver dentro de ideologias e categorias. Se há alguma coisa que, na minha visão, pode ajudar nesse momento, seria isso. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a presença de todos aqui, né? Eu tenho empatia por absolutamente todos aqui, cada vez gosto mais, né, e do nosso público. Quero agradecer muito a presença, né, Nívia, uma pessoa iluminada, que sempre vai trazer, tá aqui, a nossa convidada cativa, que vai sempre vir aqui para a gente. A minha mensagem de tudo isso, né, por mais absurda que possa parecer, é para
vocês realmente, a gente que é conservador, a gente é cristão, né, acredita num Deus, é realmente acreditar que com a força do amor de Deus, que ele é o dono e o criador do universo, que é infinito, uma grandiosidade enorme, né? Então, o planeta Terra é uma pulguinha, e nós somos uma poeira de uma pulguinha, né? Então, nós temos um poder enorme em cima. Então, vamos à noite, a hora que a gente orar, vamos abençoar a todos, né? Mesmo aos nossos irmãos que estão temporariamente, talvez enganados, vamos pedir para o amor de Deus unir o povo brasileiro, para a gente conseguir passar com bênçãos e mais suavidade por esse processo de crescimento democrático. Isso também vai fazer a gente se sentir melhor, tá? Eu queria também avisar que na próxima sexta-feira a gente vai ter uma edição especial que o horário não vai ser 8 horas da noite, desculpa, vai ser 4 horas da tarde, e estão todos convidados, vai ser uma edição incrível, né, que nós vamos ter 3 grandes convidados que vão falar sobre antropologia e corrupção, né, são os irmãos Gordon, Flávio Gordon, César Gordon, e de novo a gente vai ter o nosso amigo Edward Luz, né, imperdível, né, e até a próxima, pessoal. Obrigada. Um grande abraço. Tchau.